Muito bem, discípulos da rede de jovens radicais da última geração, nós estamos aqui no nosso terceiro dia de propósito para dar uma palavra para você, para liberar uma palavra sobre os seus discípulos. Lembrando que nós estamos no terceiro dia, no terceiro capítulo aí, de leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós que estamos lendo essa carta e também aos Gálatas. Não se esqueça, uma belíssima carta. Paulo está falando nesse tempo aí de morte, do Espírito que vivifica, falando para nós de que nós estamos com essa visão agora gravada no coração. Isso é um tempo de jejum, um tempo de consagração, um tempo de mover de Deus sobre nós. E já começaram as orações durante o dia inteiro. Procure o seu pastor, 6 da manhã, meio-dia, 18 horas ou 22, nós estamos orando aqui no templo. Mas hoje eu quero te dar uma palavra sobre esse tempo de guerra. Quero usar a vida de Davi para falar de algo muito importante. Ele que é um exemplo de um homem segundo o coração de Deus, um jovem que venceu tantas batalhas, que teve tantas conquistas, mas em que em um momento da sua vida, a Bíblia registra um acontecimento de uma queda, de uma hora em que Davi, ao invés de estar guerreando, estava no pátio do palácio. A Bíblia diz que era hábito dos reis frequentar a guerra naqueles dias, mas Davi achou por bem, pelas muitas vitórias que já estava conquistando com seu exército, não ir naquele momento. E foi exatamente naquele momento que Davi escolheu ficar no pátio, que ele deixou de ir para a guerra, um momento em que uma brecha se abriu e a vida dele foi invadida por uma queda. E acontece conosco também, que somos jovens adolescentes, que estamos vivendo esse tempo de mover de Deus, que estamos vivendo essa caminhada com Deus. Nós precisamos entender que a vida tem fases que precisam ser vividas. E quando nós negligenciamos esses momentos, nós estamos deixando a guerra de lado para ficar no pátio. E nós não podemos fazer isso. Então, nesse tempo de jejum, que você saiba o seu lugar em Deus. Que você saiba que Deus tem te chamado, sim, para momentos de conquistas, mas que essas conquistas têm batalhas, têm desafios que estão à sua frente. E você tem que viver esses desafios. Quando você fica no pátio ao invés de ir para a guerra, você está desperdiçando um tempo que você tinha que viver. Tempos que não voltam mais. Fases que você ia ouvir pessoas, que você ia aprender lições, que você ia receber confrontos, que você ia crescer. Você deixou de crescer porque deixou de viver aquela fase, porque fugiu daquela fase. Então não fuja. Que esse tempo de consagração seja um tempo onde você não abandone a sua posição, que você se mantenha ali onde Deus te colocou. Quando você fica no pátio ao invés de estar na guerra, você assume riscos que você não precisava assumir. Davi, quando ficou ali, ele assumiu riscos fora do tempo. Não era o tempo, não era a hora dele correr aqueles riscos. Ele acabou vendo Betseba, acabou se deixando seduzir por aquele momento, e aí quis ter o que não era para ter. Viveu algo fora do tempo que era para viver. Por quê? Porque escolheu estar no pátio quando era para estar na guerra, quando era para estar na posição aonde Deus colocou ele. Quando nós aceitamos viver fora do lugar onde Deus nos mandou estar naquele momento, nós estamos desperdiçando, nós estamos pulando fases, nós estamos deixando de lado os momentos que Deus preparou para serem vividos naquela hora. Se é guerra, se é desafio, vamos enfrentar isso. Não vamos fugir deles, não vamos assumir riscos na hora que não temos que assumir. Quando nós ficamos no pátio ao invés de estar na guerra, nós também assumimos consequências pesadas para o resto da nossa vida, para o tempo que ainda temos para viver. Consequências que podem trazer dores para nós, como trouxeram para Davi. Davi assumiu consequências para o resto da vida. O seu reinado foi afetado, sua família foi afetada, sua vida de relacionamento foi afetada, tudo foi afetado. O seu caráter, o seu testemunho, que é uma outra coisa que acontece quando nós ficamos no pátio ao invés de estar na guerra. Quando nós negligenciamos fases que temos que viver. O que ocorre também? Nós paramos ou nós deixamos de ser testemunhos para uma geração. O tempo em que você vive precisa de referenciais, precisa de testemunhos. Deus te colocou naquele lugar, naquele colégio, naquele hospital, naquela faculdade, não foi à toa, naquele local de trabalho, no seu ciclo familiar. Ele te colocou ali com um propósito, para ser testemunho para uma geração, para ser referência para uma geração. E quando você pula fases, pessoas que estão te olhando perdem esse referencial. Então se atente para isso.
Não esteja no pátio quando Deus está te mandando estar na guerra. Se é tempo de guerra, então permaneça lá, esteja lá. Não fique no pátio, não fique à deriva, não fique à mercê do vento. Deus tem um propósito, Deus estabeleceu um propósito para nós. Então siga esse propósito. Ao invés de estar no pátio, esteja onde Deus quer que você esteja. Para que você não assuma consequências pesadas, para que você não viva coisas fora do tempo que elas devem ser vividas, para que você não tenha coisas que você não pode ter nessa hora, que são para outros momentos, para que você não antecipe aquelas coisas que Deus tem para você viver em outro momento, para que você viva cada tempo, cada momento que deve ser vivido, cada fase tem a sua preciosidade, tem o que você deve explorar dela. Então explore isso, viva isso com intensidade, na hora em que Deus determinou para você viver. Que Deus te abençoe nesse terceiro dia de propósito, que você possa mergulhar nas profundezas que Deus tem para nós, lendo aí as cartas de Paulo, tendo seus momentos de oração, se consagrando, evitando aquilo que te dispersa e te distrai. Que Deus te abençoe, vamos em frente.